Escorpião. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá? A sua leitura atemporal, Escorpião, vale para o momento em que você chegar até essa leitura para os próximos 7 dias, até uma nova leitura, né? Veja quem é você, a pessoa na situação que eu falar aqui, tá? Para quem quiser saber dos oráculos aí, é só comentar que eu deixo no... Eu ativo o link. Tá ficando muito feia a estética. Olha aí o Escorpião, mas... Geralmente são poucas as pessoas que perguntam dos oráculos aqui. Alguns oráculos vocês não vão encontrar, que são meus, tá bom? Escorpião, Escorpião, o que temos para vocês? Escorpião. Veja o posto complementar que sai no mesmo dia. Touro. E outras leituras que te chamam a atenção pelo título. Na verdade, veja todas as leituras se você gostar. Sempre tem algo pra gente, né? Escorpião aqui diz assim, ó, observe o momento atual. Manter a mente no passado pode gerar depressão. E no futuro, ansiedade. Não tá meio embaçada a minha câmera hoje, mas eu estou sem paciência, Escorpião, para poder arrumar. O importante é trazer leitura para vocês. Na verdade, assim, ela não quer arrumar, né? Pra eu não dar uns tapas nela, na câmera. Deixa assim. Se é que você me entende, Escorpião. Vamos lá, vamos ver com quem que a espiritualidade vai falar hoje. O que temos para Escorpião? 5 de paus. Babado, confusão e gritaria, não é isso que vocês falam? O que mais? Escorpião, tem gente falando de você, 10 de copas. Enquanto falam de você, você tá se realizando aqui, né? Buscando resgatar a si mesmo, conquistar seus sonhos. Olá, ó, tá vendo como o Escorpião tá? Tem muita inveja no teu campo, Escorpião. Vamos fazer uma limpeza? Na verdade, nem precisa oferecer limpeza para Escorpião. Vocês são os próprios bruxos, né? Do tarô, Rei de Espadas. Será que é você ou alguém aqui? Gêmeos, Libra, Aquário. 7 de espadas, existe muita preocupação no seu entorno. Eu tenho o Sagitário, que é o posto complementar de Gêmeos, carta da temperança. Porque aí vocês, olha a Rainha de Paus, que linda, né? Você fala, Amanda, eu não tô preocupada. Por que estão preocupados aqui, né? Porque as pessoas gostam, Escorpião, de cuidar da vida alheia. Elas gostam. Você tem que entender que você é um signo, olha, já vou puxar o saco de vocês de novo, né? Mas vocês já sabem, né? Você tem que entender que você é um signo que desperta algo sem que diga nada. Quando você está com equilíbrio na sua energia. Porque quando está desequilibrada, o que não é culpa, né, de vocês, eu tenho que desenhar, lógico, porque isso pode soar como algo tóxico ou mal interpretado. Escorpião é um signo ligado ao poder. Vou dar um fato para vocês, muito interessante, sobre movimentos de Escorpião que aconteceu. Que não tem nada a ver com o lado A ou B. Gente, pelo amor de Deus, é astrologia. Quando nós tivemos aquela primeira... Não sei se vocês podem puxar no YouTube. Nós tivemos uma rave. Eu só não lembro se foi 2023 ou 2022. Que são movimentos passados, né? Nós tivemos uma rave e ali teve o primeiro ataque da guerra do Hamas. E nós tínhamos um movimento muito forte ali acontecendo no signo de Escorpião. E falava do subterrâneo, né? Por baixo da terra, subterrâneo, Escorpião. E ali algo já estava sendo tramado antes, né? Teve a ver com algumas questões que o Putin também vinha fazendo, enfim. E aqui no Brasil, Escorpião, também tinha algum movimento escorpiano acontecendo, né? Não é porque a pessoa é de Escorpião que ela é boa ou ruim, depende, né? Todos nós. Tem Escorpião que é bom, tem Escorpião que não é, assim como tem Gêmeos, Sagitário, enfim. Eu já volto para a leitura. E eu tô trazendo isso também porque nós estamos numa lua em Escorpião novamente. Então vocês podem estar bizonhos aí, talvez não se entendendo muito, né? Eu vou ver se eu consigo gravar uma leitura de lua, tá? Pra vocês. E o que aconteceu? Logo estourou a situação lá do Hamas e vem vindo, né? Vem acontecendo tudo que tá aí. E teve muitas situações que foram feitas também no oculto. E com os movimentos que nós teremos aí novamente, e o que foi feito no Brasil, Anaí, eu já não posso revelar e trazer, porque ao falar
vai parecer que eu estou defendendo o lado A ou B, né? Mas vocês acompanhem aí os próximos fatos, principalmente no cenário político, já começou um certo movimento. Então, o que foi feito ali foi tramado nos subterrâneos, Escorpião, né? Por baixo dos panos, vai estourar. Gente, logo. Vamos esperar essa entrada, porque Marte é um mês muito forte. Marte, Áries, né? Aos 0 graus aí, com todos os posicionamentos. Vênus já entrou em Áries. Então, teremos aí algumas questões saindo do subterrâneo, tá? Isso vale para nossa vida também. É difícil a gente conseguir lembrar o que aconteceu lá, né? Naquele período. Só para dar para vocês um sentido de energia de Escorpião, que é importante você conhecer o seu signo. E Escorpião na sombra é um signo que atrai poder, atrai atenção, né? Mas também atrai morte e renascimento simbólico e literal, tá? E é um signo que às vezes atrai fascínio sem perceber. Geralmente, eu não sei outros tarólogos, mas quem é meu consulente particular aqui pode falar de histórias pesadas que já viveu de obsessão de relacionamentos, né? Obsessão familiar, obsessão com vizinho, com pessoas no trabalho, inveja. É um signo que atrai bastante, tá? Então, por que eu falei também de tudo isso? 5 de paus, né? Aqui tem um caldeirão sendo mexido, caldeirão energético. Mas o que te protege é mais, né? A tua ancestralidade, a tua família, quem anda com você é maior aqui, né? 5 contra 10, aí fica até desvantagem. Então tem uma fofoca aqui. Tem uma energia de especulação. Tem até uma certa frustração porque algo não está fluindo, não está funcionando. E eu vejo alguém ou alguém muito preocupados. E você? O que você deve fazer? Você tá aqui, ó. Lindo, linda, maravilhosa. Tentando se firmar aí na vida, né? Matar um leão por dia. Fala pra mim dos 5 de paus pra Escorpião. Escorpião, aprenda a brincar. Aprenda a brincar com o maléfico, com o mal. Não é desafiar. Na maioria das vezes, sair de cena é melhor do que dar resposta. Você tem que saber ser um bom jogador nesse planeta. Não no sentido de corrupção, tá? Não nesse sentido de se corromper ou de se deixar levar, mas de você aprender a burlar aquilo que tenta te dominar. 7 de ouros. Ninguém taca pedra em uma árvore que não dá fruto, que tá com galho seco, que não tá construindo ou materializando nada. Você tá cuidando da sua árvore aqui, né? 7 de ouros. Você tá tentando, você tá no caminho, trabalhando, estudando, se reestruturando, descobrindo muita coisa. Fico feliz, acredito que seja as pessoas desse canal, né? São pessoas que não são paradas, que vão buscar terapia, que vão buscar assistir outros conteúdos, que vão buscar crescerem, né? De certa forma. E o 7 de ouros, ele fala até de você ter uma consciência aqui, psíquica, espiritual, de que tudo leva tempo e do que tem valor realmente, faz sentido na vida, leva tempo para alcançar, né? Então, quando a gente tá nessa pegada, as pessoas ficam ali em volta. Não gosto desse tipo de leitura, porque eu acho muita baixaria, muito pequeno, mas tem que falar porque cai aqui. Às vezes pode ser até vizinho, tá? Aqui parece que tem uma coisa de querer disputar algo com você. Ai, terceira dimensão. Ó, essa família aqui, ó. Quem que é a sua família? Me conta aí. Vocês andam com bruxas, com entidades, no sentido positivo aqui. Tem uma família gigante, tem uma ancestralidade que te adora. Você pode até, Escorpião, falar pra mim que na sua vida física, por assim dizer, você não tem a família, mas no espiritual, o astral te adora aqui. E eu vejo boas companhias, tá? Não vejo nada aqui que tenta corromper você ou pôr você pra destruir as pessoas. E o Rei de Espadas aqui como energia central para Escorpião. 2 de ouros. Alguém que tá na corda bamba aqui, né? Tentando equilibrar as situações. Fala mais desse Rei de Espadas. Acredito que não seja Escorpião. Valete de ouros invertido. É alguém que tá tentando aqui. Ou você deu um corte, um basta, você se afastou. Tem uma sensação de frustração, ó.
5 de espadas, né? De nada dá certo. Parece que, ó, arcano 13 aqui, né? A morte, parece que o escorpião seguiu mesmo. O que aconteceu com o escorpião? Alguém tá querendo entender. Ué, mas quanto mais esse bicho, essa bicha aí, por assim dizer, né? Mal de dizer. Quanto mais a pessoa de escorpião se lasca, ou quanto mais eu tento, ou a vida tenta, mais a pessoa se reconstrói aqui. A pessoa fica mais forte. Pois é, essa é a dinâmica do signo também, né? É inútil mexer com uma pessoa de escorpião. Assim como eu brinco lá com o pessoal de Áries, né? Que eu falo que é doido arrumar briga com uma pessoa de Áries, né? Então aqui tem um valete invertido. Alguém estava vindo, alguém veio, propôs, ou achou que tinha ganhado. Malandrix, né? 5 de espadas. Vou tentar aqui na surdina, na mentira, porque o 5 de espadas é aquela vitória sem honra que o pessoal fala, né? É o duelo, a disputa sem honra aqui. Só que alguém falhou com as próprias armas que tinha. Gente, quando a pessoa é previsível, chega uma hora que ela não ganha mais, a não ser que ela tenha que buscar novos locais, pessoas e situações, porque, de certa forma, a imagem fica batida, né? Quem convive ali, a máscara vai caindo, então aqui a máscara caiu. Mas é uma pessoa que estuda você, tá? É uma situação, uma pessoa, eu acredito que é uma pessoa dentro de uma situação aqui que estuda você. Tá vendo o que pode ofertar, o que pode oferecer, porque putz, só essa moedinha aqui para escorpião. Escorpião que anda acompanhado de um 10 de copas e um 3 de copas. Melhor coisa que tem nessa vida é ser desapegado, hein? Você não leva nem o osso. Cadê o arcano da morte, né? Já saiu daqui, mas você não leva nem a carcaça daqui. Fala do 7 de espadas aqui. Esse medo, essa preocupação, essa dúvida. Roda da fortuna. Pois é, essa dúvida ela já foi sua um dia. Esse medo já foi seu um dia. Esse apego, essa perturbação, essa manipulação, rei de espadas com 7 de espadas me fala de muita manipulação mental, tá? Ou emocional. E alguém teme que você já esteja em outra, ou você está sendo encaminhado para isso. Encaminhada. Nos próximos 7 dias vocês saem de uma energia de opressão, tá? Eu vejo aqui para alguns alguma opressão até de cunho espiritual, porque alguém não satisfeito aqui agiu no impulso. 5 de paus. Fala pra mim do 5 de paus. Tem uma trama. Valete de paus. É uma pessoa imatura. Aqui foi uma ação mal pensada e mal direcionada. Vou dizer, né? De novo, eu falei pra Áries, agora eu vou falar pra Escorpião. Mentir pra Escorpião é doideira, né? Porque mais cedo ou mais tarde tem uma conhecida de Escorpião que mora fora. A gente até brinca, né? Sobre a intuição que ela tem ali. É certeira. Então acho que alguns de vocês sabem do que eu tô falando. E essa temperança aqui? O enforcado energia de peixes com a carta da estrela, aquário. Pois é, vai ter que pedir ajuda aqui para a espiritualidade, ou já está pedindo, né? Não perder a fé, a esperança de que você o perdoe ou a perdoe, reconsidere e volte. Só que Escorpião já foi. Olha, vou falar uma coisa para vocês, depende do ponto de vista para quem lida com Escorpião ou quem é de Escorpião, né? Eu acredito que eu já, pelos signos, eu leio bastante, eu gosto de estudar os signos. Escorpião, assim como Virgem, é um signo que quando algo morre, acabou. A pessoa, ela se afasta silenciosamente. Então, aqui, eu acho que acabou. Ou se existe uma certa frieza, é porque aqui alguém já viu tudo que precisava ver, né? Eu vou pedir o desfecho disso aqui para os próximos 7 dias, vamos ver o que vem. Sobre esses 5 de paus, que me fala também, além de uma pessoa, família, vizinho, pode ser pessoas que te observam no trabalho, pessoas que competem, eu falaria para você não entrar no jogo. Eu falaria para você, a sua amiga aqui, né, tem bastante energia aquariana, por assim dizer, e outros, eu jogaria ao contrário, ou eu desviaria o caminho.
Eu vou falar nas entrelinhas porque quem tiver que captar a mensagem vai captar. Não entre em disputas. Quando você tenta... Na verdade, quando você já entra em algo para tentar provar estar acima, você já abriu uma brecha ali em relação à competição, às vezes até energética, que te coloca no mesmo nível, no mesmo patamar. E se você é um escorpião ou uma escorpiana boazinha, você vai achar estranho o que eu tô te falando, mas é verdade, tá? Assuma seu poder. Você não corrompendo ninguém, não tirando nada das pessoas, tá tudo certo. Qual é o desfecho disso aqui para escorpião? Nos próximos 7 dias. Um cavaleiro de copas. Um valete de espadas. A carta da lua. O enforcado. O 4 de ouros. Eu tenho 2 movimentos vindo para você nos próximos 7 dias. O imperador no fundo do deck. Energia de Áries aqui. E peixes. Interessante. Câncer. Escorpião também. Nos próximos 7 dias, existe mais uma tentativa do passado. A carta de você está aqui, ó, a morte, fechando os ciclos, né? Eu vejo novo vindo para você, eu falo novo com consciência e clareza, porque essa não é uma leitura bonitinha, nem de entretenimento, é uma leitura coletiva e realista, acima de tudo. Então tem alguém que tem muito apego a você, tem uma energia de obsessão, de controle, de achar que manda, que é seu dono. Você deixa, escorpião? Ai, vocês gostam disso? Meu Deus. Nesse século em que vivemos, aqui alguém tem uma visão distorcida do mundo, das pessoas, de si, né? Ou alguém acha, ou você deu bola pra essa pessoa acha que tá com a bola toda, não sei. E tem um movimento novo aqui. É como se você tivesse que estar no presente, que foi a carta que abriu, né? Porque passado vai te prender e futuro só vai te trazer ansiedade. Lembra que abriu aqui, né? Observe o momento atual. Manter a mente no passado pode gerar depressão e no futuro ansiedade. Então existe a necessidade de você trabalhar o equilíbrio aqui, porque você vai precisar fazer movimentos. Fala aqui do Cavaleiro de Copas. Escorpião. O passado, falei de passado, ó, 8 de copas. Valete de espadas. 2 de ouros, 2 situações. A lua. Um 10 de ouros. Sorte no amor, sorte no dinheiro. Um dos dois, né? O enforcado. Sabe o que é engraçado? Isso aqui não vai servir para todos que eu vou falar. Mas alguém sente exatamente isso. É como se eu estivesse lendo seus pensamentos aqui. As pessoas, elas todos nós, né? A maioria das vezes, a gente negligencia muito as chances que a vida dá. E a gente espera perder, por mais clichê que seja, porque eu não tô falando nada novo, né? Mas a gente espera perder para dar valor. 4 de ouros. Pajem de ouros. Pois é. Eu tenho Capricórnio aqui também, tá? Se te serve de algo, a energia. Escorpião não vai. É o que eu tô ouvindo. Eu tô aqui, eu vou te ajudar. Preciso de você. Ficar comigo. Eu tenho 2 opções para você ficar aqui, né? Eu vou equilibrar essa situação. Aqui tem muita fala, muita promessa. O Valete de Espadas, ele fala, ele envolve. É quase que uma criança. É uma pessoa que envolve muito no discurso, né? Mas na realidade, essa pessoa não tem estrutura nem para ela. Enforcada com 3 de espadas, é alguém que não consegue sair da dor. Alguém que não consegue sair do papel de vítima. Alguém que não consegue sair da onde a vida jogou ele ou ela. E mesmo que eu não esteja falando de questões financeiras, porque às vezes a vida te joga numa merda emocional, numa merda espiritual, e é teu papel sair dali. Só que focado fala de esperar o salvador da pátria, às vezes também, né?
Aqui, como é que você quer, Escorpião, apoio? 4 de ouros, né? Como que você quer base, estrutura em algo que tá destruído aqui? Não dá. E para quem lida com Escorpião, se eu estiver falando de Escorpião assim, aí você vai ter que avaliar. É uma leitura coletiva. Você vai ter que ver quem é você na história. Porque às vezes pode estar toda invertida, mesmo eu direcionando para Escorpião, entenda? Porque aqui alguém tá muito bem, convicto do que quer. 4 de ouros com página de ouros, ó. Tô construindo, tô reequilibrando, tô limpando, tô ajustando aqui. Já a outra pessoa não. E assim, gente, ninguém muda ninguém. Se você achar que só com a sua fala alguém pode despertar uma enfocada, cuidado para você não ficar aqui, né? Ou cuidado para você não ficar rezando pro santo ou a santa, assim de joelho, né? E a pessoa aqui não tá nem te vendo, nem te alcança. Aqui tem, nossa, tem uma coisa um pouco triste, tá? Porque 2 pessoas não se alcançam. São pessoas que têm seus processos de dor, decepção, nenhuma é melhor que a outra, porque eu não tô aqui pra jogar você contra ninguém. É uma leitura consciente, como eu disse, embora às vezes a gente se perca, né? Mas uma pessoa, pelo menos, está além, pelo menos está tentando fazer algo florescer, entende? E assim, outra coisa, eu vou pedir já conselho, mas aqui o jogo me fala que não assuma responsabilidades que não são suas. Cuidado com prometer coisas ou receber promessas das quais você sabe nos próximos 7 dias que não virão a serem concluídas de certa forma. Porque aqui o discurso é bonito, mas a ação não é consistente, não existe ação. Alguém é muito bom com falas, né? Às vezes a gente convive com pessoas que são pessoas de potenciais gigantes, assim. Pessoas maravilhosas. Mas é só o potencial, porque quem vai desenvolver é aquela pessoa. Então você fica capengando a vida inteira ali, tentando segurar, e passa a vida, quando você vê a sua acabou, você dedicou a uma situação que era você que ia salvar a pátria? Não. Mas na sombra eu sei, vocês são teimosos, né? Então aqui cuidado com as peças que a vida pode te pregar aí nos próximos 7 dias. A vida não, a vida é inteligente, o universo é inteligente. Mas os teus próprios bloqueios, porque a carta da lua com 10 de ouros me fala de uma confusão que está estruturada. 10 de ouros, de uma família ali, né? Desde a infância, desde a raiz. Então é bom tratar processos ilusórios, processos do inconsciente aqui, ilusão, projeção, para você não cair no papel de salvador ou salvadora da pátria e retornar à dor novamente, ou ficar segurando, arrastando algo aí que só te traz peso. Qual o conselho para Escorpião? Ou quem lida com Escorpião, veja quem é você, página de ouros. Foca na semente que você quer fazer, se desenvolver na sua vida, né? Busque o novo, Escorpião. Por menor que seja, faça um gesto novo, faça uma ação nova. Ah, minha rotina tá pesada, tô sem energia, tô sem ação, tô confusa, é sempre a mesma coisa. Faça algo diferente. Uma coisa eu prometo pra você, se você fizer algo diferente, você não precisa mudar toda a tua vida num dia, mas algo diferente que você fizer todo dia, somados ao final do mês ou final da semana, já vai ser muita coisa, tá? O que mais? 7 de paus. Não entre em batalhas que não são suas. Para quem é cristão aí, vou falar lá de uma história, a história de Davi. Eu acho que tá lá em Reis. Bom, você consegue acompanhar em 1ª e 2ª Reis, ou 2º Reis, depende de como você fala, esses 7 de paus aqui. Urias, que era marido de Batseba, ele... Bom, não se sabe ao certo, porque é contado de um jeito, né? Mas enfim, ele era um soldado, um general, por assim dizer, fiel de Davi. Ele sempre estava ali nas batalhas, sempre ajudando, tudo. E sempre fazendo mais do que devia, do meu ponto de vista, óbvio, né? E chegou uma época que Davi, eu acredito também, porque quando você vai lendo, você vai percebendo o contexto da situação, né? Porque Davi começou a se envolver, a queda de Davi foi o poder, assim como foi para Salomão e para todos os homens, porque os homens, o homem mesmo,
masculino, cisgênero, acho que é, tô aprendendo, hein, Escorpião? Acho que é assim que fala, né? Ele tem problema com poder. A mulher também tem, mas o homem é mais. Quem é homem aí sabe disso. E aí a queda de Davi, ela foi muito por questão de poder, de corrupção, de querer mais, ou querer o que não podia, né? Às vezes a gente quer o que não é pra gente. E ele queria aquela mulher. Então ele já estava se envolvendo com ela, na visão cristã deles, né? Não, que tá de acordo com a Bíblia ali. Eles já estavam em pecado porque era um adultério. Eu tô falando na visão deles porque eu sei que tem pessoas aqui que não acreditam, são de Umbanda, Candomblé, enfim, cada um na sua. Eu tô trazendo até um contexto histórico, pra gente tirar disso a lição espiritual aqui, que não é religiosa, 7 de paus, né? E aí Davi queria aquela mulher, mas ia ficar feio, né? E entre os aliados de Davi, os conselheiros ali já alertavam ele, já falavam disso. Mas se Urias saísse da jogada, 7 de paus, seria muito interessante, porque ele poderia assumir a mulher, ele era o rei, qualquer mulher que ele olhasse, que tivesse, entre aspas, disponível, ele tomaria como esposa lá pro harém, sei lá, né? O harém dele, assim pode, né? Enfim. E aí Davi teve a ideia de colocar Urias no 7 de paus, na frente do portão de batalha, da guerra. Eu não lembro se foi num portão, quando foi invadido, ou se ele mandou ele para uma batalha e ele ficou na frente. Os generais, ou os líderes, eles sempre tinham, é como polícia hoje, né? Os oficiais, tenente, coronel, essas patentes mais altas, elas são mais poupadas do que os POs, que é policiamento extensivo, que é os praças, né? Que é cabo, soldado, sargento, enfim, até tenente. Então, o que aconteceu? Urias veio a óbito, e assim, Davi tomou aquela mulher, e aí vocês já sabem da história para quem já leu, porque aí veio um fruto do pecado, segundo eles, e aí Davi foi amaldiçoado, aí ele vem depois a fazer os salmos, né? Enfim, aí você tem que ler lá, é muito bacana, tá? A Bíblia ela é tudo, né? Ela é até histórica. Então, o conselho aqui para você é saia do portão, saia da batalha, saia da frente, para de entrar em brigas que não são suas, Escorpião. Para de, não sei se você tem peixes no mapa, né? Vamos ver o que vai sair aqui, mas para de querer viver sacrifícios desnecessários. Foque no que é concreto. Será que você já não sofreu demais? Será que você já não foi atacado demais aqui, 7 de paus? Vale a pena você comprar brigas que não são suas? Olha, 9 de ouros. Não é melhor focar para buscar a sua autonomia, a sua independência, a sua soberania? Porque a carta do 9 de ouros fala muito de energia de soberania. Mas isso aqui vem com maturidade espiritual, tá? O julgamento, algo vai se abrir aqui para vocês, vai se revelar. E aí você lembra? Vamos voltar lá pro comecinho da leitura que eu falei de Escorpião, né? Do que aconteceu lá, naquela época do negócio do Hamas lá. Que entrou aqui, ó, talvez a sua vida, talvez eu não contei por acaso, e se você tá nessa leitura também não é por acaso, né? Então talvez o que culminou para você também naquele período vai se revelar e se mostrar agora. Amanda, é algo pesado? Para alguns até pode ser 7 de paus, né? Batalhas que às vezes você veio viver, mas que também, de certa forma, talvez já cessaram. E você não precisa ficar no modo automático, porque o 7 de paus é também quando a pessoa já acostumou tanto a viver no perrengue, ela reproduz. Exemplo, ela sai de um relacionamento ruim, por exemplo, ela sai de uma pessoa que não quer nada com a vida, e aí ela vai lá e vira amante de outra. Putz, aí ferrou, né? Porque aí você troca 6 por meia dúzia. Então, o julgamento fala do próprio universo e espiritualidade revelando algo para você. Aqui, talvez um projeto, talvez a tua missão de vida, ela venha a partir de um processo de dor que você sofreu, né? Talvez seja ensinar as pessoas como se defender, se posicionar. Para alguns aqui, talvez você vá trabalhar com questões de defender pessoas, crianças, pessoas que... Talvez a energia ela está sendo direcionada para gente que não quer nada. Entendeu? Vamos supor, você tem uma mediunidade, você sabe que seus vizinhos são umas pragas. Em vez de você ficar lá debatendo com os vizinhos, você vai desenvolver sua espiritualidade e vai curar pessoas. Você entende? Inteligência, 9 de ouros é inteligência. Pessoa 9 de ouros, ela não desce do salto, ela não coloca a energia dela em qualquer situação. Ela sabe o valor dela. Rei de copas e rei de paus. Tem 2 pessoas aqui nessa energia, tá? Ou pode ser você nessas figuras aqui, né?
Porque aqui me fala de potencial espiritual e emocional. Trabalhando, alinhando muito bem o que está desequilibrado aqui, você entra no arcano maior, a potência, o mago, a manifestação, o início, porque aqui é o arcano 1, né? E você se liberta desse período pesado aqui. Para alguns, pode ser 7 meses que você vem enfrentando alguma batalha, ou há 7 anos. Fala do 7 de paus. Que leitura, hein? Eu adoro a energia de vocês. Você vai sair do 7 de paus para o as de paus. Ou seja, o que tá batendo em você até hoje e que tá expandindo e atacando você e te preocupando e te dando medo, você vai fazer o que a gente faz aqui no bastidor, né? Quando vai limpar os outros, quando vai se limpar, você vai puxar o negócio e você vai converter para o positivo. Entende? Você vai sair do negativo. E o julgamento? 4 de paus. Você vai ter que confiar muito na tua espiritualidade, estabelecer bases saudáveis. Não venha me dizer que espiritualidade e mediunidade são vozes confusas, são perturbações. Isso aí é obsessão. A gente precisa discernir. Discernir, meu Deus, rainha de espadas. Eu digo que a energia do discernimento é dela, sendo você um homem ou uma mulher. Então você vai acabar com a bagunça aqui, né? E eu acho que vocês ficaram numa situação aqui por um tempo. Como veio enforcado ali anteriormente, o enforcado também ele fala de situações na vida que a gente tem que passar. Não por uma imposição do universo, de Deus, da espiritualidade, mas porque faz parte do nosso processo evolutivo. Então, se prepara, meu bem, porque nos próximos 7 dias aqui, esse Rei de Copas com o Rei de Paus me fala de um resgate energético e emocional, trazendo você para uma ação consistente. Tivemos uma lua minguante no seu signo, tivemos um eclipse em aquário que rompeu ou abriu algo, tivemos um eclipse em virgem que está pedindo estrutura. Se vocês forem inteligentes, vocês vão entender que os eclipses, eles influenciam. Tudo que está desconfortável na sua vida agora, eu vou te dar uma dica, né? E você talvez já até saiba, não estou falando novidade, mas tudo aquilo que está pedindo organização, eclipse em virgem, se você for esperto, 9 de ouros, se você for inteligente, você vai fazer do limão uma limonada até o próximo eclipse, que vai ser dia 28 de agosto, que vai acontecer em Peixes. Antes teremos um outro em Leão, porque os eixos Leão e Aquário e Peixes e Virgem estão ativados com os eclipses que temos esse ano, tá? Corta aquilo que não serve, para de ter dúvidas sobre o seu real valor, aceita suas falhas, domina teus impulsos, porque a rainha de paus, sendo homem ou mulher, às vezes é uma pessoa impulsiva, e começa a trabalhar o autodomínio. Não existe fórmula pronta, você não vai comprar curso, limpeza, desobsessão, seja lá o que for, que vai te manter sempre estável. Mas é possível, de alguma forma, você procurar e estabelecer essa estabilidade trabalhando arduamente todos os dias em você. Eu não vou te dar... eu não vou te vender mentira, porque de mentira já basta aí um monte de porcaria que a gente vê todos os dias, né? Pra tirar nosso dinheiro, às vezes até nossa esperança, tá bom? Se você acha que essa leitura merece um hype, um like, deixa aí. Eu vou tirar uns anjos e daí a gente termina. Aqui veio Raziel. Compreensão espiritual. Eu estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos, ajudando você a se entender, ajudando você a entender as verdades espirituais. Aproveita os anjos aqui, hein? Jeremiel, revisão de vida, 9 de ouros. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa. Página de ouros, pode ser uma coisa que esteja desequilibrada. Já vai ser um grande começo. Do página você chega ao 9. Arcanjo Rafael, terapia Ângel, dê as suas preocupações e cuidados a nós anjos e nos permita levar os teus fardos. Até a próxima, Escorpião.